Três, que é a Thaís, a Ana e a Fernanda e o Heitor, que ele não pode estar aqui, mas ele também faz parte da nossa equipe. Eu acho que a gente queria começar agradecendo, né? Principalmente a Núria, o Danilo e, sobretudo, ao Lucas e ao Ró, claro. Mas que foi um trabalho, assim, também, e muito coletivo, né? Fruto também de muita troca, assim, que a gente conseguiu ter, né? Então, vou começar agradecendo. Então, vamos lá. A gente começa essa apresentação com meio que um percurso metodológico, a gente acha interessante dar esse panorama geral. A gente começa pela caracterização da área, né? A gente elencou critérios de análise por escalas e junto com isso a gente juntou com percepções da visita técnica. A gente fez uma visita técnica no início do curso, crise, assim, geral, que eu não pude estar presente no momento. Mas a gente fez uma segunda, junto com o André, com os voos de drone, e isso deu uma leitura muito mais aprofundada pra gente da nossa área. E foi, assim, fundamental para tudo que a gente conseguiu pensar. Essa segunda visita técnica foi primordial, assim. E aí, com isso, a gente conseguiu fazer o nosso recorte da área de intervenção e conseguiu criar uma síntese da caracterização da área, né? Que antigamente a gente chamava de diagnóstico, mas a gente chama agora de caracterização. Então, essa síntese da caracterização da área levou a gente a pensar o que fazer com o solo e com a água, assim. Antes de pensar soluções, a gente pensa primeiro, né, que poderia ser as diretrizes, assim, em linhas gerais, o que é que a gente quer fazer com o solo e com a água. Então foram perguntas norteadoras para a gente, assim, de todo o percurso, né, metodológico nosso, que era o que fazer. A gente vai segurar essa água do jeito que a gente pensava, né? A gente vai fazer com que ela infiltre em alguma parte, enfim. Vai fazer ela correr por outras, vai manter ela em algum lugar. Então isso foi o tempo todo a gente ficava pensando, né? E aí depois a gente pensou como, né? E aí a gente partia para essas soluções que já existem, né? As soluções assim baseadas na natureza, as medidas compensatórias, enfim. E aí olhando para a nossa área a gente dividiu em público e privado, né? O que fazer, assim, porque especificamente a nossa circunstância, isso vai ficar mais claro na apresentação, principalmente para a crise, assim, que não estava no começo, a gente teve muito uma questão com o público e privado, assim. Então, em linhas gerais, o nosso percurso metodológico parte dessa caracterização, uma assim, caracterização sobretudo por escalas, né, para a gente definir o nosso recorte. O que fazer, como fazer e onde, né, em linhas gerais. Assim. Então, as nossas escalas de análise, né, a gente parte da bacia do Capão como um todo, né, como a equipe passada mostrou perfeitamente, foi ótimo apresentar depois delas também, porque já fica um acúmulo, né, de conhecimento sobre a área. Aqui a gente trouxe alguns critérios que a gente vai passar melhor depois, né, curso d'água, relevo, presença de nascentes, o tipo de solo, conjuntos habitacionais, enfim, equipamentos, infraestrutura e legislação urbana que a gente foi analisando da nossa área, e essa é a nossa circunstância geral, assim, inicial, e sobretudo a gente analisou nela a legislação urbana, declividade, riscos, assim, mas fez uma análise geral, e a gente chega nessa área principal, assim, da nossa circunstância, nessa delimitação principal, que foi que a gente definiu isso no diagnóstico, vai ficar mais claro em seguida, porque essa definição, e a percepção das visitas técnicas, né? Então a gente parte dessas 3 escalas de análise, em linhas gerais, assim, e o tempo todo no trabalho a gente tentou fazer uma espécie de síntese por camadas também, dessas 3 escalas, para tentar ver a relação delas entre si, sobretudo, e a relação delas com a própria bacia do Capão como um todo, que foi algo que eu acho que na nossa primeira apresentação a gente deixou por desejar, assim, né? Então a gente fez esse esforço, né, dessas 3 escalas de análise e, sobretudo, a gente tem uma ADE de interesse ambiental, que ela está aqui nesse mapinha, que elas foi um norteador para a gente dessa seleção também, mas enfim. E aí passando, a gente vai passar por essas escalas, né, que é macro e micro, vai ficar
E aí a gente tem, na escala macro, a gente trouxe, né, uma síntese do que seria o mapa de hidrografia, mas com várias camadas de relevo, com vilas e favelas da bacia do Capão como um todo, né, com shape de parques também, de massa arbórea, das nascentes, assim, em linhas gerais. A gente, na nossa caracterização, a gente se aprofundou muito nisso. Na primeira apresentação a gente trouxe esse mapa, né, essa síntese, e a gente trouxe também a questão dos tipos de solo, né, da bacia como um todo, e analisou isso aprofundadamente. Aí a gente chega na escala micro. Eu estou mostrando um panorama, né, da caracterização em linhas gerais, assim, onde a gente também fez essa análise, né, do curso da água, junto com o relevo, que na nossa área de intervenção é muito acidentada, a gente tem uma declividade muito alta. Isso vai ficar bem claro também daqui a pouco. Eu acho que na primeira apresentação isso ficou bem claro. A gente tem algumas questões de dificuldade de infiltração, enfim, isso vai ficar claro também nas nossas intervenções, né, quando a gente for falar sobre isso. E aí a gente tem aqui os nossos tipos de solo, né, olhando mais especificamente para a nossa área. E aí, vamos falar um pouco mais na próxima. Então, gente, aqui nesse mapa vai aparecer dois tipos de solo, né, que é o complexo gnático e o ligmatítico, e também ali na parte próxima aos rios, né, seriam as formações superficiais. Mas observando o mapa que a gente utilizou aqui, né, aquele mapa que eu estou vendo com a gente, nós observamos 3 tipologias, mais ou menos, ali acontecendo naquela região. Que seria esse primeiro aqui, o secretarizados, ela pega boa parte da circunstância e fica em topos de morro. Nesse caso aqui, a gente tem condições favoráveis para a infiltração, mas isso vai depender da declividade. A taxa, aí como aqui também falou, né? A gente tem taxas de infiltrações elevadas, superfícies planas e moderadamente inclinadas. Então, nesse caso aqui, nessa região, a gente optou por fazer a infiltração. Observando também a declividade. Dessa segunda aqui, seria a ADE, a região da ADE, que são superfícies côncavas com condições pouco favoráveis para fundações superficiais, e elas têm situações de instabilidade, né? Porque são fosforocas ali, né? A taxa de filtração, ela não vai ser, ela vai depender da declividade, e como ali a gente tem uma declividade muito alta, não é uma região que a gente optou por fazer filtração, pelo contrário, né? A gente pensou na detenção ali. E aqui, nos depósitos aluviais, a gente também não colocou a parte da infiltração, porque seria uma região com lençol freático alto, né, elevado, e também porque a gente tem uma questão de risco ali, de contaminação do lençol freático nessa região. Então, basicamente, a gente optou por aqui fazer infiltração, aqui detenção, e aqui a gente também trabalhou com detenção, mas de outra forma. E aí, em seguida, a gente tem um mapa simples também de infraestrutura e equipamentos, em que a gente traz algumas escolas que tem na nossa circunstância, sobretudo áreas que não têm rede de água, áreas que não têm rede de esgoto, e a rede de microdrenagem também, que é, enfim, fundamental para a gente, também norteou muito das nossas... foi uma ferramenta fundamental para a nossa intervenção. E esse mapa síntese de legislação ambiental, em que a gente trouxe as conexões de fundo de vale e a conexão verde. Sobretudo, as conexões de fundo de vale e as conexões verdes, elas também foram fundamentais para o nosso processo de intervenção, assim, para a nossa compreensão da área também, mas para o nosso processo de intervenção isso também vai ficar claro. Mas assim, e agora a gente chega, né, numa análise mais micro, né, em que a gente traz essa sobreposição de camadas. Eu acho que isso agora vai ficar mais claro também. E que a gente tem o caminho das águas, né, o tipo de solo que a Fernanda acabou de falar, mas todos os riscos aí na nossa área de circunstância, né, o risco de contaminação do lençol freático, o risco de erosão, o risco de deslizamento e de escavações aqui. Na primeira apresentação que a gente trouxe esses riscos, a gente trouxe assim, nossa, tem muitos riscos, muita complexidade, é uma declividade muito alta, muitos riscos. E
o Danilo comentou que era para a gente olhar para isso com mais naturalidade, e eu achei muito bom, assim, enxergar isso como um processo natural, assim, em alguma medida. Claro que pode envolver algum tipo de... enfim, o risco de deslizamento pode ser uma coisa muito complicada, né? Para as pessoas que estão lá e tudo. Mas eu achei interessante essa percepção e mudou um pouco, assim, meu olhar sobre isso. Isso também norteou a gente tomar decisões do que a gente faria mesmo, né? Não ver como um problema, né? Que é o que eu comentei agora há pouco, né? Por exemplo, aqui que seria uma área, uma atividade menor, né? A gente poderia, se a gente só pensasse na questão da atividade, a gente poderia pensar que a gente pode fazer a infiltração, mas não, aqui é uma região que tem contaminação do lençol, então a gente optou por fazer isso em regiões que estão fora dessa área, né? Aqui também, essa questão de erosão e deslizamento, ela pega justamente na região da ADE, que tem esse maciço agora aqui, e que é justamente onde tem aquela concavidade, aquela parte que é, como é que é o nome que vocês falaram? É tipo um teatro, assim, né? Que é justamente essa região, e pega certinho. E é muito interessante ver, né, como que essas correlações do tipo de solo, liquidez, também os riscos que acontecem. Então, para a gente foi rico também de compreender, né, como é que funciona. Eu acho que é legal a gente comentar também que quando a gente fez essa análise da legislação urbana, e aí a gente fez a comparação também com o tipo de tipologia, com a tipologia de ocupação, né, de moradias dessa região, isso também influenciou muito na hora da decisão das intervenções, né? Porque a gente vê que apesar de ser uma área de areia, ela tem ocupação no meio dela, muito próxima a áreas de atividade muito intensa, né? Então, assim, eu acho que as tipologias das construções que a gente vai ver um pouco mais na frente nas imagens, elas são assim, diretamente relacionadas à forma como a gente escolheu as intervenções, caracterizando o risco da tipologia como o risco do próprio solo, né, e da própria configuração. Né? E outra coisa interessante também de comentar, lembrando esse que a Ana trouxe, é que não são todos os mapas que a gente analisou, né? Mas a gente analisou sobretudo a declividade de vias, que foi fundamental para a gente conseguir ver as ruas, né, as dimensões das ruas e pensar as intervenções. Mas ele também está um pouco diferente desse aqui, que a gente extraiu de imagem de satélite, está sem legenda, mas essa área laranja aqui, a declividade é de 20 a 45%. Assim. Então é uma declividade alta, só que com a foto de drone também deixa isso mais evidente, com a ocupação, eu acho que houve uma suavização dessa declividade. Nas vias, sobretudo. E aí a gente chega, assim, né, depois dessa síntese aqui, que também tem o solo, que não está aqui, mas a gente chega numa síntese de caracterização da área, de situação atual, assim, do que a gente partiu para começar a pensar as nossas intervenções, né, que é o solo não tão apropriado para a infiltração, e a gente veio muito assim com a cabeça. Queremos, como assim, não vai poder usar jardim de chuva? O que a gente vai fazer? Tipo assim, né? E claro que tem outras 1000 possibilidades, assim. E por isso que é legal o pessoal que fazer com água, né? Não pensar, vou botar jardim de chuva. Que fazer com água e com solo, né? Claro. Aí a alta declividade, muitos pontos também foi um grande desafio. A gente bateu cabeça muito no começo. A questão do quadro dos riscos, né, que a gente aprendeu a entender, a naturalizar melhor também. A alta impermeabilização, a possibilidade, né, da alta velocidade de escoamento superficial, isso por conta da declividade. Incertezas quanto à capacidade do sistema de drenagem. A gente olha a rede de drenagem em cima, a gente fica sem saber, poxa, será que essa rede aí dá conta? Assim, a gente ficou se questionando, né? Sem contar que, assim, você vê ao desenho onde está indicada a rede de drenagem, onde que tem esgoto de água, essa é uma configuração muito volátil, né? Assim, vem uma nova tipologia de moradia e eles já começam a trazer, às vezes não está ligada à rede de drenagem, às vezes não está ligada à rede de esgoto, então também a gente tentou não se apegar a esse desenho que está escrito ali, porque às vezes, muitas vezes nessas áreas de vulnerabilidade não é o que segue, né? Isso. E aí a gente, isso assim, são perguntas que ainda continuam, né, na nossa cabeça. Acho que o mais legal também no processo é esse. Perguntas que a gente não tem resposta ainda e segue pensando, né? Áreas ambientalmente degradadas, sobretudo a ADE, que a gente vai mostrar daqui a pouco. Ocupações dentro da ADE, né? As nascentes com todos os índices abaixo do esperado, as nascentes aqui são esses pontos vermelhos, ó. Aqui em cima, né?
Enfim, a baixa manutenção da Praça da Rotatória, que é uma pracinha que a gente vai mostrar, pouca arborização nas ruas. A arborização foi uma coisa muito importante para a gente nesse trabalho, olhar para isso, né? Porque a gente, sobretudo, está no ADE, que tem uma presença de quintais arborizados aqui. A nossa área toda aqui, não vai dar para ver nesse mapinha, mas ela tem, é interessante, assim, como tem quintais, né, arborizados, e isso foi uma coisa que chamou a atenção nessa síntese, assim, de caracterização da área que a gente seguiu pensando, né. A gente viu que não parece existir uma rede de cuidado dentro da ADE, que a gente vai mostrar também como foram as fotos da visita técnica que a gente tirou com drone, e a gente conversou com a moradora lá, que foi uma conversa primordial para a gente também decidir as intervenções e pensar a partir disso. A gente achou que poderia ter uma rede de cuidado, aquela visão romântica, né, que a gente tem lá na realidade. Quando a gente chega lá, uma coisa que a Sil, que é minha orientadora, sempre falava, né, para você, antes de ir a campo ou fazer entrevistas, você meio que escrever o que é que você, seus preconceitos, entre aspas, assim. Enfim, a gente achou que teria, quando a gente chegou lá, não tem. E a gente viu que tem muitas bananeiras dentro da ADE, que, segundo a Fernanda comentou com algumas pessoas, né? Seria uma disposição ruim, né? Porque vai acelerar esse processo de erosão, que seria interessante, e a gente viu isso lá. E também trabalhou sobre isso, em relação a isso, nessa proposição, né? E a gente conversando com o André, lá no Capão também, ele falou, cara, talvez as pessoas plantem bananeiras para consumo próprio, assim. Então a gente tem que ver, né, levar isso em consideração. Porque quando a gente pensa numa proposta, tem que tirar a bananeira porque ela acelera o processo de erosão. Mas aí como é que você pensa no caráter social de que essas pessoas às vezes plantam para o consumo próprio? Então se a gente for pensar ali nos quintais arborizados, nessa questão da arborização, a gente falou, a gente tem que pensar num viés paisagístico, mas no sentido do uso também, né? E se a gente for substituir, a gente substitui por outras plantas frutíferas, né? Que aí a gente não atrapalha o contexto na forma como funciona ali mesmo essa relação da ocupação da população daquele lugar. Que infelizmente é o que a gente vai trazer um pouco para frente, que não deu para trabalhar tanto aqui, mas que a gente tenta trazer de alguma forma nas nossas intervenções esse pensamento. Né? E aí, e por último, essa questão da baixa densidade, né, ocupação horizontal residencial, que como a Ana falou, foi uma questão de uso do solo que a gente também levou bastante em consideração. A partir disso, a gente conseguiu desenvolver o nosso cenário A, né, aquela parte dessa pergunta, o que fazer com o solo e com a água. Nesse cenário A, a gente vai pensar em trabalhar com detenção, com infiltração, que a gente chama de filtração controlada, a gente vai mostrar depois o que a gente está querendo dizer com isso, porque tem muitas áreas que não são adequadas, como a gente mostrou, para infiltração, né? Conter o solo, porque a gente também está trabalhando numa área com declividade alta, como é que a gente faz isso, né? Diminuir a velocidade de escoamento superficial, tratar a água do córrego, que a gente, enfim, tinha um córrego, e recomposição dessas áreas degradáveis, assim. E em gerais a gente pensou isso, né? Como fazer isso? Na área pública, dentro da ADE, a gente vai propor uma escada hidráulica dissipadora. Esse step pool, que a gente vai mostrar também o que que esse tipo de intervenção que também vai ajudar a segurar um pouco dessa água, diminuir a velocidade de escoamento, a recompor a mata ciliar dentro da ADE. Gabiões planos, que a gente também vai mostrar como é que todas essas soluções dentro da ADE, elas são pensadas para um pouco de detenção, segurar essa água, recompor a mata ciliar, enfim. E também trazer um tratamento paisagístico, né? Para o córrego, a gente pensa nessa recomposição da mata ciliar também, com tratamento paisagístico. Nas vias, a gente pensou em biovaletas próximo ao córrego, arborização, né? Dentro da ADE, assim, uma conexão da ADE com o córrego. Canteiros pluviais, estanques e não estanques, e aí é que a gente está querendo dizer o que é que essa infiltração controlada e não controlada, a gente vai mostrar também. Pavimento drenante, né? A gente tem uma pequena rotatória que a gente vai propor um jardim de chuva, mas ele tem que ter um desenho de projeto específico com algumas particularidades, por isso que está com esse asterisco. E nos lotes a gente pensa o telhado verde, a aplicação, né, da taxa de permeabilidade 100% e reservatório de águas pluviais nas duas escolas que a gente tem dentro da nossa área de intervenção. As duas escolas públicas também, que a gente pensou justamente por esse contexto público-privado que a gente estava, né, com essa questão.
E a gente fez uma diferenciação para o cenário B. A gente pensou em fazer um cenário que seria o ideal, né, com o 100% ali das ocupações e tal. Mas aqui no cenário B a gente foi retirando alguns itens para ver como é que seria depois esses gráficos, né, como é que eles se dariam. Então, por exemplo, a gente retirou os canteiros fluviais distantes, deixou só os de infiltração, que são poucos lá em cima, na parte de cima. E também a gente, deixa eu fazer a comparação, e a taxa de permeabilidade. Uma coisa que é importante falar, nesse cenário A, a gente colocou a aplicação da taxa de permeabilidade 100% dos lotes. Então, respeitando a legislação mesmo, que ela propõe hoje. E a gente retirou isso, a gente poder fazer uma comparação do que seria sem a taxa de permeabilidade, por exemplo. A questão dos telhados verdes. A questão dos telhados verdes, por exemplo, a gente aqui, nesse segundo cenário, escolheu algumas quadras para aplicar. Seriam algumas quadras que estão mais à vontade. Então não são todas, né, como no anterior. E a gente vai conseguir ver o que acontece nessa mudança do público do privado, né, quando a gente retira alguns itens do privado. E aí a gente chega assim, essa é a nossa área de intervenção, as imagens do drone foram muito importantes para a gente entendê-la, né, em linhas gerais, assim, entender um pouco mais dessa declividade também. Bem aqui é a nossa ADE, esse desenho aqui, e aqui é essa área que a gente se referiu, desde o começo, essa área vegetada, né, tem uma arborização de quintais aqui que a gente consegue ver, e bem aqui é o córrego do Capão, né. Então, uma grande diretriz para a gente, desde o começo, foi como conectar, né, essa ADE de interesse ambiental. Aqui tem a rotatória que a gente comentou, com esse córrego, né, do Capão, assim, e aqui a gente está falando de uma declividade alta, né, e de áreas de riscos, como a gente já comentou, assim. Então, desde o começo, uma diretriz clara para a gente seria uma conexão dessas duas áreas. Assim. Então, tudo meio que parte disso, tem isso como espinha dorsal da nossa análise, né. Então, a gente foi pensando o que fazer, né, a partir disso, de toda essa síntese que a gente já tem. Lá em cima, a gente tem que diminuir a velocidade da água, recompor a mata ciliar, infiltrar dentro da praça, né, trabalhar com infiltração, porque essa praça está um pouquinho, tipo, no limite de onde pode infiltrar, de contaminação. Está muito pertinho, é impressionante, você pegou aqui mesmo. Tem que lembrar que esse mapa está no estado deste estado, então não necessariamente aqueles limites ali são os limites, né? É para boa e para ruim. Exato, pode ser bom. Mas enfim, a gente vai pensando em captar água nessas vias que descem, assim, captar de forma de tanque, claro. E lá em cima, a gente tem uma conexão verde também, vai ficar mais claro no mapa, quando a gente mostrar. E a ideia lá em cima é infiltrar e a gente trabalhar com arborização em toda a ADS. Que são coisas que a gente, infelizmente, não consegue levar e modelar no suíno, de identidade, coisas que a gente não consegue mensurar. Mas a arborização, ela está presente, assim, e essa questão da reprodução da mata, ciliar, do córrego, né, tudo isso também não consegue ir para uma modelagem, assim, em linhas gerais, mas são estruturantes, assim, para a gente. Daí, seguindo, a gente tem esse mapinha síntese aqui, e que a gente tem como pano de fundo as conexões de fundo de vale, que são essas azuis aqui, né, que está marcado aqui em azul, e as conexões verdes, né. E aqui a gente tem todas as nossas intervenções, assim, a gente não está aqui diretamente claro, mas a gente mediu essas vias todas e pode falar. Então, a gente fez o seguinte, né, foi feito um levantamento de todas essas vias que estão aqui nessa região, inclusive, né, é importante dizer que a gente parte da base dessa ADE, dessa circunstância, mas a gente aumenta um pouquinho, e foi feito isso também na modelagem, tá? A gente aumenta um pouquinho para fechar as quadras. Porque a gente trabalhou mesmo com as quadras, porque às vezes a circunstância passa por meio. E aí, como a gente fechou as quadras, a gente pegou todas as vias e fez essa análise. Depois eu vou mostrar também que está no final desse memorial, né? Mas a partir disso a gente pega a largura da via, o tamanho da calçada, se ela vai comportar ou não o tipo de vida que a gente está querendo colocar lá. O tipo de uso que a gente quer fazer nesse momento, se é de infiltração, se é de retenção. Então a gente chegou nesse resultado aqui, que é aqui em cima, essa via, ela tem parte que tem uma inclinação
suficiente, 4,80%, assim, e ela está numa área que seria interessante para infiltração. Então, a gente utiliza alguns módulos de 1x6 para inserir nas calçadas e a gente coloca isso nos dois lados da via. Aqui embaixo, a gente tem o jardim de chuva. Já é um canteiro hoje, né? Tem uma rotatória, já é um canteiro e a gente só trabalha mesmo no desenho desse canteiro, porque hoje o canteiro ele tem uma detenção e a água não entra, né? Então é o contrário, a gente coloca... né? Então é o contrário, a gente coloca ali a possibilidade, né? Ou os cortes a 45, por exemplo, poder entrar e utilizar como jardim de chuva, porque está numa região de possível infiltração. Aqui embaixo, gente, nessas outras vias aqui, elas estão numa declividade que fica entre 5% e 10%. Na verdade, 5% a 7%. 5% a 7%. Então, 6, alguma coisa, tudo mais. E a gente consegue aqui fazer os de detenção, que seriam aqueles canteiros pluviais distantes. E aqui a gente consegue utilizar muito mais do que aqui em cima, porque realmente aqui tem uma declividade altíssima. E aqui a gente utiliza isso. Já essas outras vias se tornou inviável, porque elas estavam acima de 10%, então a gente viu que não seria tão interessante, né, utilizar. Mas uma coisa também que é muito importante a gente não ver visto todo, né? Porque a gente pensou, poxa, as nossas intervenções elas são em alguma medida precisas, comedidas, assim, elas estão bem embasadas na realidade e a gente tem outras áreas sendo trabalhadas. Vai ter infiltração em outras áreas, vão ter outras medidas em outras áreas. Então, a gente fez o que no nosso conhecimento caberia ser feito aí, mas assim, outras áreas foram trabalhadas essa outra área vai ver que lá é mais adequado ter uma infiltração maior. As meninas trabalharam muito mais com muitos jardins do que a gente, no caso, né? Enfim. Então, para a gente não ficar... a gente... Apegando a um tipo de solução, né? Porque é o que cabe aí, assim, né? No nosso conhecimento. E esse aqui é na escala da rua também, né? Da via, né? Depois a gente vai trabalhar na escala do lote e aí a gente consegue utilizar mais soluções, porque é o que a via nos permite nesse momento é isso. Aqui nessa região, aqui foi uma coisa interessante, né? Porque uma coisa importante dizer. Esses jardins que a gente coloca aqui, esses jardinzinhos de chuva, eles são adequados para vias, por exemplo, vias locais, vias coletores, né? E aqui embaixo a gente utiliza a opção da biovaleta. Conforme a prefeitura, essa via aqui, que é a Rua dos Navegantes, ela é uma arterial. Mas se você olhar, ela não é uma arterial. Ela é uma coletora. Passa ônibus, mas ela não tem dimensões, estrutura de arterial. Então, a gente utilizou aqui a biovaleta, que era uma solução possível para uma coletora. E aí o que acontece é que a gente utiliza a biovaleta como um canteiro, né, um canteiro central, que vai levar essa água mais tratada, porque essa biovaleta seria, né, com uma vegetação que trataria essa água e leva aqui para esse córrego, que eles estão nessa região em azul aqui, que é o nosso fundo de vale. Então seria interessante para a gente aqui detém e aqui todo esse caminho da água, ela vem na biovaleta sendo tratada. E também aqui em marronzinho é o pavimento drenante. Já que a gente aqui nessa rua, como ela tem umas calçadas maiores também, a gente pensou, vamos então colocar uma superfície maior de pavimento drenante nas calçadas. E aí, em Minas Gerais, foi isso. Aí, para compensar essa questão da declividade, né, a gente trabalhou com as coberturas que são aptas a receber os telhados verdes, que seriam, né, as coberturas que são planos, né? Nesse caso, a gente utilizou de fato todas aquelas que seriam planos, né? Ou os telhados, né, com telhas de crescimento, por exemplo, ou lajes planos. E a gente conseguiu uma quantidade alta, né, de telhados. Foi os coloniais. Sim. E além disso, acho que não aparece no mapa, mas vale lembrar que a gente também utiliza dentro dos lotes esse percentual de 30% a 20% conforme a quadra, né, que a prefeitura estabelece ali na taxa de permeabilidade. Basicamente, tudo aqui é 20%, exceto aqui nessa quadra, onde a gente tem, inclusive, até a marcação dessa conexão de fundo vale, que chega a 30%. Faz todo sentido, né? Mas ele ser um pouquinho maior, porque é uma região de cidade próxima. Gente, a gente ia fazer também os lotes da caixa de captação, só que eu fiz o cálculo errado. Meu Deus.
deu tempo, Aí a gente pegou como premissa, no caso, para as escolas. Para as escolas, Para as escolas. Foi possível. A gente vai sugerir para elas. Programas de percurso, mas é isso. E aí, como é que seria nesse canteiro estanque aqui, que a gente tem um canteiro com infiltração, né, que a outra equipe também, enfim, falou sobre isso, usou essa técnica, né, que é se infiltra diretamente no solo, e esse estanque, né, que tem essas lajes e esse laje de fundo, essas paredes laterais, que são, enfim, mais adequados para muitas das nossas áreas, né, de trabalho. Acho que é válido dizer também, como a gente mostrou no primeiro mapa, deixa eu até voltar lá. Aqui, onde a gente vai utilizar, inclusive, esses estanques, é uma região que hoje não tem rede de drenagem, mas a gente precisa propor também a inserção da rede. Então, a gente não optou por deter isso, essa opção aqui. Então, vamos colocar, sim, os canteiros estanques, que eles vão direcionar para a rede, mas também tem um direcionamento para a inserção da rede de drenagem aqui nessa região. Não, as pessoas não, ele vai direto para a rede de drenagem. Aqui rede de drenagem, não rede de drenagem. Mas tem que ter, né? Então, a gente tem esse trabalho de manifestação. E aí, seguindo, a gente tem aqui o exemplo da biovaleta, né, que tem essas aletas de dissipação da velocidade da água, mas também a nossa inclinação não é tão alta, né? Não precisaria. Então, talvez não. Na região pegante fica entre 3% a 4%, então é bem tranquilo. Então, mas enfim, só mostrando, né? E agora a gente entra um pouco mais na ADE, assim, que foi o nosso principal, acho que, ponto de análise, né? A gente mostrou essas intervenções macro, assim, a nível da circunstância, e vai olhar mais especificamente para essa área de ADE, que as imagens de drone foram muito boas para a gente entender mais desse cenário, né? Então, a gente tem aqui essa ADE, né, de interesse ambiental, a gente, na primeira visita, Cris, a gente não conseguia ver nada daqui, assim, a gente chegava aqui e ficava sem ver nada, porque era um mato muito alto. E foi as imagens que vieram na nossa primeira apresentação. Não conseguia entender como é que era dentro dessa área, se esses quintais eram. Só que essas imagens de drone conseguiram deixar mais evidente, né, como é que você sabe. Dá pra ver, né? Tá. Mas tem uma escadaria ali no canto, foi inclusive a que a gente usou para subir e chegar lá em cima. Tem uma escadaria. Mais um pouquinho para trás. Porque tem uma aqui, mas tem uma na lateral e a gente deu a volta. Aqui é isso aí. O Ró estava com a gente, foi uma baita de uma escadaria. Foi. Aqui, aí depois a gente sobe aqui também. E aí a gente conseguiu falar com essa moradora que, por sorte, a gente estava com o André, que ele teve a coragem de chamar ela na casa de ela. E a gente entendeu um pouco mais sobre a questão do terreno, a propriedade e dentro da ADE, como é que funciona, né, principalmente. Assim. E a gente consegue ver aqui, né, enfim, uma grande área frágil, né, ambientalmente, assim, degradada, liquidez altíssima aqui. As tipologias de construção muito frágeis também. Eu acho que é muito legal ver essa imagem e depois ver o plano do desenho urbano das ruas e dos lotes, assim, comparado com o que é na realidade, né? O que a moradora falou pra gente? Quando a gente chegou lá... Sim. Eu acho que eu vou chegar aqui na planta. Eu acho que é legal a gente falar daquele prédio lá que a gente circulou também. Mas quando a gente foi conversar com a moradora, ela falou que parte daquela região ali era da prefeitura e parte da região era privada, né? O lote dela em si já era, que é esse aqui que eu estou passando o mouse, ele já era um lote privado, mas, por exemplo, aqui seria da prefeitura. E depois a gente achou a planta, né, de loteamento aprovado e de fato não, aqui seria um lote privado. Só que vocês viram a declividade que tem ali, né? E aqui seria uma região de praça, onde tem a inserção daquele prédio de 7 andares. Aí agora eu volto, para a gente poder rever. É esse prédio aqui, que seria a região da praça. Né? E hoje é uma área totalmente consolidada, né, digamos assim, e a gente até pensou, quando a gente viu essa planta, nossa, vamos trabalhar aqui com uma praça, né, e mais. Mas a gente percebeu que estavam nos lugares
piores possíveis. Mas não ia ser possível. Que foi muito que a gente conversou na orientação com a Núria, assim, né? Que qual que é o sentido da gente propor uma intervenção numa praça que se a gente não está no momento do curso que a gente está trabalhando com a ideia de realocação, enfim. Como é que a gente trabalha isso numa proposta de intervenção de desenho urbano, pensando que é uma tipologia que mora em diversas famílias ali, e aí a gente vai trazer uma ideia de praça sem pensar num projeto de realocação e pensando num projeto de realocação, será que a gente quer trabalhar com realocação nesse momento, né? Então a gente ficou muito com essa questão e aí a gente falou, tá, não vamos trabalhar com essa ideia de praça agora, vamos usar outra praça que está lá, porque a gente precisaria realmente de mais tempo, de mais estudo, de mais conversas com moradores, de mais tratativas para entender, mas a gente sabe que esse prédio ele também não é um prédio tão antigo, né? Foi uma construção aparentemente recente, muito rápida, assim, também. Quando você está passando lá e você está lá embaixo e você vê a infraestrutura que sustenta esse prédio também, enfim, muitas provocações, né? Pensando, poxa, essa estrutura, né? Perto desse solo que está muito no sentido, muita erosão, e aí mistura com descarte de lixo ali, enfim. E aí a gente falou com essa moradora, né? A gente perguntou, enfim, sobre essa questão do terreno. Ela explicou pra gente que esse terreno era dela, mas que essa parte aqui do lado, que é tipo um córrego, né? Assim, tem uma formação de um córrego, mas aí não tem nada perene. Uma linha de drenagem. Uma linha de drenagem. Uma linha de drenagem, assim, tem esses canos, né? Tem essas pedras, assim, né? Que a gente vê que elas estão bem... Só que aí tem muito também da comparação com a fala da moradora, né? Que quando a gente comentou, as meninas que estavam lá nesse dia, mas a filha falou que às vezes inundava e a mãe falou que não inundava. E a gente ficou tipo, será que não inunda? Mas foi muito interessante porque a gente chega e eu perguntei como é a água, porque a casa dela é aqui, né? A água, eu falei, a água desce com força, aí ela, não alaga não alaga não. Bem assim, aí ela não conhecia a gente, né? A gente disse que era pesquisadora da universidade, e aí, mas também foi uma das dicas que a Silvia me deu, assim, de entrevista. Aí, não, tudo bem, entendi. Ela, não, a água vem aqui, desce ali, vai lá pra baixo, que não sei o quê. Depois a filha dela falou, vem cá. Era criança, ela tinha 7 anos, né? Aí ela falou, aqui, a água, quando chove aqui, fica tanta água que eu fico doida. E ela botou a mão na cabeça assim, eu fico doida. E aí a mãe dela falou, menina, passa pra cá, não sei o que, vamos descer. Aí eu pensei, poxa, tem alguma coisa aí, né? Assim, eu sei que é uma criança, mas eu achei super importante o que ela falou, assim, nesse momento. Enfim, a mãe falou que ela não pode brincar aí também porque tem abelhas, enfim, é uma área que, como a gente vê, tá desse jeito, os moradores não se apropriam, né? Até pela própria situação de como ela está, assim. E é muito íngreme também, né? Não tem problema, Também. tem ali. Isso aqui é interessante falar, que ela disse que isso aqui era a rua no passado. Que os próprios moradores aterraram, né? Ela que explicou isso pra gente, que tinha o carro, aí a filha dela falou, o carro vinha até aqui. O carro conseguia descer pra até aí, mas ela disse que os próprios moradores fizeram esse aterro, né? A moradora falou. Quer dizer, a gente conseguiu, por meio dessa visita, ter um olhar bem aprofundado, né, para a ADE. Aqui a gente tem as bananeiras, né, que a gente comentou, tem muitas assim lá para dentro, que é aquele prédio que a gente também mostrou. 7 andares. E aqui é a planta. Então, o que a gente pensou, né? Como a gente mostrou, diminuir essa velocidade da água, recompor a mata ciliar e lá em cima que a gente iria infiltrar, né, naquelas ruas de cima, como a gente mostrou, assim, lá no início, né? E aí, para isso, a gente pensou nessa porção assim, da ADE, nessa escada hidráulica vegetada, né? Um paisagismo junto com essa intervenção viária, né? Que fizesse sentido de ter um degradê, assim, né? Para a água conter essa velocidade. Dentro da ADE, a gente usou como referência esses step tools, assim, mas eu acho que tem outros nomes, que seriam de detenção, né? Mas diminuir a velocidade da água, para diminuir os lagoinhos. E uma coisa mais natural, assim, né? Com pedras e com uma vegetação adequada. Seria mais custo, algo que a gente consiga também manter. E a gente pensa assim, ela está assim hoje em dia uma referência desses step tools, assim,
esse projeto, né, da Guajava, lá em Londrina, no Paraná, que são essas pedras, com essa vegetação, assim, um tratamento paisagístico, que, enfim, eu acho que se assemelha em alguma medida, né, assim, com que a gente está, uma referência interessante para a gente, né, do que fazer nessa região, do que pensar. E outra referência, assim, que a gente achou muito interessante foi essa grade viva, né? Que foi exatamente na área ali atrás do prédio, atrás de algumas edificações, tem essa área muito, né, com solo muito erodido e que a gente pensou assim, que talvez uma forma de contenção dessa área poderia ser o uso dessas grades vivas, e aí a gente tem diversos projetos, né, que passam por isso, e aí a gente pensou, até no quesito estético também, né, para não ficar aqueles muros de avião horrorosos que tem na beira de estrada, mas que complementa com a ideia da vegetação que a gente está propondo ali. E aí uma dessas foi a questão dessas armaduras, né, para auxiliar na estabilização desse terreno mesmo, e ainda assim acoplar com a vegetação que faz todo sentido com o trabalho paisagístico da Stepful. Então é uma intervenção que estava casando com a outra, né? Mas isso requer manutenção da madeira, enfim, tem toda uma questão relacionada a isso. E a nossa outra intervenção seria esses gabiões planos também, né? Que, enfim, acho que fazem sentido também para a área, apesar de. São opções, formas de pensar, né? Até o que fazer. Assim. E aí a gente pensou também que a gente não teria tempo nesse caso, mas num plano de manejo para essa ADE, né? No futuro, assim. Agora não tem tempo, né? Mas aprofundar o conhecimento sobre o território, sobre os moradores, assim. Só propor algo de assessoria técnica com embasamento futuro, assim, né? Aprofundar experiências críticas de assessoria técnica, enfim, incluindo uma série de coisas que podem estar relacionadas, né, ambientais. E caso haja, né, se identifica nessa necessidade, a gente considerar, assim, a elaboração de um plano de mobilização social junto aos moradores, né, enfim, a gente está distante disso ainda, a gente teve visitas, então, foi muito nossas isso, soluções assim. são mais técnicas. Porque pensando nas soluções técnicas, a gente teve essa conversa com essa moradora que já trouxe um tanto de percepções, né, mas não foi o momento do curso que seria possível a gente fazer um trabalho de mobilização. E aí a gente pensa, a gente ainda está na etapa que a gente está propondo essas intervenções dentro de um contexto acadêmico. Então a gente sabe que é muito diferente falar, né, no viés da prefeitura, do poder público, do envolvimento desses moradores, enfim, como é esse envolvimento. Esse envolvimento ele parte de uma cobrança, ele parte de mais uma demanda, ou ele parte de um trabalho que às vezes é um trabalho acoplado de educação ambiental, de cuidado, enfim. E aí a gente pensou que em um outro momento seria interessante que existisse, antes da proposta das intervenções, mas um trabalho anterior de conversa mesmo, de entender o próprio conhecimento técnico dos moradores, né, que muitas vezes é um conhecimento técnico também, um saber popular que já tem essa experiência crítica mesmo do território. Eu sentada, na primeira visita que a gente fez, eu sentei na praça lá que a gente estava, na frente do campinho, um morador brotou do meu lado e começou a falar. Eu moro aqui há 80 anos, aqui era desse jeito. E aí eu fui conversando com ele, enfim, tipo, se a gente tivesse mais momentos como esse, quantas intervenções poderiam vir dessa conversa também. E aí a gente fala, né, uma proposta de uma visão crítica sobre o que seria esse plano de mobilização. Então, criando essas ideias de rede de cuidado, e eu trouxe isso muito também de outras experiências em outros territórios que eu já tive, de plano de mobilização social, acoplados com esse trabalho de propostas de intervenções técnicas, que foi muito vantajoso. Eu lembro de uma conversa com a Roseli lá no território, que eu perguntei para ela, aqui tem alguma organização social? Ela falou que é um pouco dissipado, né, Roseli? Que são poucas pessoas. Eu acho que, assim, se a gente quer pensar em manutenção, a gente tem que pensar de alguma forma nessa rede. Né? Então, a gente pensou que talvez uma intenção futura, esse poderia ser uma proposta assim, de um trabalho a ser feito com esses moradores. E a gente fala que é muito a partir de uma visão crítica, porque a gente ainda não tem tanto conhecimento para falar de pagamentos de serviços ambientais. Né? Mas será que seria possível nesse contexto? Né? Enfim, aí ficou um pouco nas nossas reflexões que a gente achou que era importante trazer. Aí, seguindo, a gente tem o código, né, que a gente trata da recomposição dessa nota ciliar. A gente trouxe algumas considerações sobre a vegetação, né, para cada uma das soluções. Eu acho que também não cabe falar aqui, são algumas, depois a gente entra nesse ponto. E aí a gente trouxe o resultado da modelagem, né, hidrológica, que a gente tem aqui nossos cálculos das áreas, das dificuldades das ruas, né,
rua, enfim. Acho que também faz o memorial, né? Que eu comentei. Acho que também não cabe a gente falar detalhadamente dessas áreas, assim, que a gente. Mas está tudo aqui, né? E a gente chega no cenário A, onde o nosso cenário com lead diminui um pouco, né? Assim, o nó. Só que é isso, com as limitações das nossas soluções, a gente poderia ter ido mais além, assim, mas a gente já trabalha com a realidade. tipo isso, é uma porção da vacina. As outras áreas estão sendo tratadas, né? A gente tem que sempre pensar numa perspectiva macro. E o cenário B, que a gente tira a questão dos lotes, assim, e aí muda radicalmente. Porque Interessante. O primeiro é público e privado. Isso. Isso. São todas as interações propostas. Na segunda, a gente retira. Na verdade, a gente até mantém alguns telhados, né? Algumas quadras mais montantes, mas tira todos as comunidades. Que é aquilo que a gente falou, que a gente trabalha no 100%, no cenário A, e o outro a gente vai. Pra diminuir, a gente vai tirando algumas coisas, né? E que. Aí a gente mostra a diferença. É isso, tipo, a gente botou assim, destaque 50 na questão das soluções nos lotes, né? Nessa variação do cenário Simples. E é isso, né? A gente, desde o que a gente está falando desde o início, a gente não consegue colocar tanta coisa ali nas vias por conta da temporalidade, mas os lotes já se resolveriam muita coisa nessa região, sobretudo, né? E a gente fez esse cálculozinho, né? Que antes a vazão atual era esse número, e aí a gente baixou, o que equivaleria a 5.000. Cenário A. Menos 5.000 caixas d'água de 1.000 litros e 2 piscinas olímpicas de. Exato. Foi um exercício que a gente fez final. Parabéns também pelo trabalho. É uma área muito desafiadora com essas questões de risco e mais íngremes, né, as encostas e até esse setor aí que vocês trabalharam muito, a ideia de interesse ambiental, provavelmente é uma área de risco que a prefeitura vai ter que dar uma olhada com mais cuidado e talvez discutir mesmo o que vocês levantaram de relocação. E a gente vê que é uma autoconstrução, essa soleira negativa, então assim, são vários problemas que vão se acumulando. Eu achei muito legal que vocês destacaram o público e o privado desde o início, e o solo e a água juntos, né? Que às vezes a gente fala muito da água no bacia hidrográfico, mas o solo vai junto. Tanto para infiltrar, essa capacidade de infiltrar, né? Mas também está sujeito aos movimentos gravitacionais. Então, assim, o deslizamento de encostas, né, ou até mesmo nas margens do córrego, esse desbarrancamento, isso tudo está associado à mesma dinâmica gravitacional, da geomorfologia. Eu acho que vocês trouxeram isso muito forte no trabalho e muito coerente com a área que vocês estavam trabalhando nessa microbacia. E eu gostei muito desse diagrama de percurso metodológico. Isso ajuda muito as pessoas a entenderem como que vocês foram pensando, assim, e até no caso, quando for apresentar para a população, olha, a gente chegou aqui, mas a gente fez isso e isso. Isso ajuda muito. E vocês trouxeram isso logo no início, porque às vezes as pessoas apresentam isso no final. Mas eu acho que no início é ótimo. Você já fala, ó, a gente fez isso, porque isso, e a gente queria alcançar isso. Né? E a outra questão que vocês destacaram muito, que está presente nessa circunstância, é a legislação urbana. Então, assim, BH tem um histórico muito legal de planejamento urbano ambiental. Assim, além da taxa de permeabilidade, uma das primeiras cidades que trouxe isso como a ideia de interesse ambiental. Deu certo? Talvez não. Mas, assim, acho que vocês também trouxeram essa crítica. A ideia de interesse ambiental talvez faltou muito parâmetros, assim, a gente delimitou essas áreas, a prefeitura delimitou, ótimo, onde tem cobertura vegetal, a gente precisa trazer esse sobrezoneamento, mas como que a gente vai garantir essa preservação dessa cobertura vegetal? Então, assim, é um desafio mesmo de gestão municipal e a gente vê no plano diretor mais recente como que isso avançou para a conexão de fundo de vale e conexão verde.
Isso é muito inovador, né? E aí também o desafio continua. Beleza, a gente mapeou, tem também o Drenudos ali por trás, o histórico, mas como que a gente vai fazer isso sair do plano diretor e ir para o dia a dia, inclusive da autoconstrução? E aí eu acho que vocês dialogam muito com isso quando vocês trazem plano de manejo, por que não pagamento com serviço ambiental? E ninguém sabe ainda muito como fazer isso em área urbana. Acho que na zona rural a gente tem exemplos muito legais já de pagamento por serviço ambiental no Brasil, mas acho que na área urbana está todo mundo discutindo, talvez como trazer algum instrumento urbanístico, mas e numa área que é informal, de interesse social, isso vai funcionar? Talvez seja outra questão para a gente pensar. E a professora Leta, ela traz isso na tese dela, eu não lembro exatamente o nome que ela usa, mas ela já pensava nisso, né? E ela menciona o PSA, mas ela usa um outro termo, assim, também, de compensação a esses cuidadores e cuidadoras, de nascentes. Cuidado, né? O próprio Silvio Federici. Sim. A gente também compensar essas pessoas por esses serviços ecossistêmicos que vocês mencionam, infiltração, melhoria da qualidade da água, através dessa melhoria da poluição. Os próprios quintais também. Né? Os quintais, a arborização, e é muito desafiador, porque é muito difuso. Então isso para o poder público é muito difícil mapear, cadastrar, as pessoas nascem, morrem, desistem de cuidar, outras chegam. Então, assim, essa questão, hoje é uma liderança, amanhã é outra. É muito dinâmico, né? Mas acho que vocês trouxeram essa preocupação e é um desdobramento, com certeza, assim, para a área, né? Que mais? Gostei que vocês trouxeram esse guia da Guajava. Eu conheço o pessoal do Guajava e elas ficam muito contentes de ver que o trabalho está sendo muito usado. Assim. E, inclusive para as contenções de encosta que vocês trazem, né, as soluções, porque além da drenagem, de novo, essa questão do solo, trazer SBN para contenção de encosta é muito desafiador também. E demanda muito esse cuidado, porque assim, uma chuva mais forte talvez vai destruir grande parte, então tem que ter uma equipe lá cuidando, junto com os moradores, refazendo, monitorando. Então é muito um trabalho de formiguinha, assim, muito cuidadoso, uma escala de cuidado, como vocês até usaram esse termo algumas vezes. Assim. E acho que quando vocês mencionam muito essa preocupação da conexão da ADE com o córrego lá embaixo, e como que isso vai ser feito na escala do lote também, é legal que você vê o conceito de infraestrutura verde no trabalho de vocês. Assim. E isso é muito difícil de ser feito numa área já tão urbanizada, mas, de novo, não é impossível. Só não vai ser igual uma área mais natural ainda. E me lembrou também o próprio trabalho da Trama Verde Azul, do PDDI, né, de vários professores envolvidos aí pelo FMG, inclusive o professor Nilo, de como que isso aconteceria em bacias de BH já muito urbanizadas. Né? Então aí entra, por exemplo, o telhado verde, a caixa de detenção, que vocês mencionaram também. Eu queria saber como é que vocês mapearam os telhados planos, se vocês usaram alguma ferramenta para analisar a imagem de satélite? Basicamente a gente pegou a cheio de edificações que tem no DHME e fomos marcando mesmo quais eram. Né? Na verdade, fez o caminho contrário, o que era colonial, porque eles são uma quantidade menor, né? E a partir disso a gente faz uma sobreposição e consegue pegar os outros. Exclui, né? Exclui o colonial e fica um shape de telhado. E vocês fizeram análise uma a uma mesmo? Sim. Imagina, né, numa escala maior, né, assim, com uma área maior ia ser... ia ter que pensar em como fazer isso aí com... E até uma questão que eu observei no trabalho das outras meninas, né, que elas usaram uma área mínima. Talvez a gente também possa fazer isso nessa correção, né, fazer uma área mínima, não sei. A gente pode pensar sobre isso, que eu acho que também pode ser... Tem até outra planilha que dá para mostrar que foram 292 lotes, né, E gostei muito que vocês trouxeram a planta CP, cadastro de parcelamento, que ela conta essa história. E assim, como essa falta de cuidado de ir em campo quando você faz desenho. Demais.
Então aí você fala, nossa, é plano, chega lá, Sim, não é. Como é que você faz um lote ali, né? É, a praça, enfim. Eu achei muito engraçado quando a gente vê assim na mesma dimensão, tipo assim. Mas a própria moradora falou pra gente, esse aí é uma ocupação, esse terreno não é dele. Tipo, ela já tinha falado que era uma área, né, da prefeitura. Com certeza, tipo, já são gerações ali de ocupações daquele terreno, aquele terreno privado, né, naquele sentido, assim. E eu acho que a planta CP, ela conta muito uma história também, assim como o IACAM que vocês fizeram, conversaram com as pessoas e tal, e aí a planta CP conta uma outra história, né? Mas ela ajuda muito quando você está fazendo esse diagnóstico e essa visão crítica também que vocês trouxeram, assim. E a escada hidráulica vegetada também é uma solução muito interessante de encosta junto com aquelas outras contenções que vocês trazem. O step pools também é legal. E finalmente o que vocês mencionam de, olha, a gente também tem que pensar na rede de microdrenagem tradicional. Só a infraestrutura verde ou as soluções compensatórias ali não vai funcionar, já é um território urbanizado, uma bacia completamente modificada, então também não ignorar isso, mas trabalhar junto e às vezes essa rede vai ser menor, exatamente porque você já está dando conta de uma vazão ali. Mas é isso, parabéns. Obrigada. Orientadores. Lucas e Ananda também são orientadores. Estão lá quietinhos demais. Não mesmo, ajudaram muito. Ajudaram muito. Obrigada, gente. Eu queria parabenizar vocês pelo trabalho. Eu estava doida para alguém escolher essa área desde o primeiro dia, porque eu acho muito interessante naquela imagem histórica que fiz de 56, ela parece com uma área muito verde, assim, que eu acho que tem relação com essa confluência das águas. Então, quando o André, que é o André Carvalho, que é o diretor do filme, ele coloriu essas imagens dos anos 50, e aí sobrepôs exatamente com a DE. Eu falei, gente, será que o pessoal decidiu essa DE a partir de uma percepção mais histórica? Eu fiquei curiosa, assim, foi uma área que eu não consegui estudar muito na dissertação. E aí eu fiquei super feliz que vocês toparam, porque é uma área muito complexa, né? Acho que deu para ver. E vocês tiraram de letra, assim, acho que muito certeiras, né, no tempo que dava, na proposta do curso. E isso da planta CP, eu vou puxar o gancho da conversa da Cris, eu acho muito interessante essas histórias que elas vão contando mesmo. Eu acho que, amarrando com a conversa do primeiro grupo, em que a lagoa era aterrada no início dos anos 80, e a 6766 é de 79. Então você tem a lei de parcelamento do solo, que ela também condiciona esse tipo de praça. Porque o loteador, ele tem que destinar uma porcentagem da área daquele terreno para o poder público. Lá ele destinou a lagoa, aí eles aterraram, virou um lugar que tem as EUCs e as ELUPs, que são os espaços de uso comum e os espaços de uso público, as praças e os equipamentos, creches, né, E no caso de vocês, a tal da praça, que nunca virou praça. Não tem nem como. Que poderia, né? Igual vocês mostraram esse é uma incrível praça, esse Tebisu, né? É uma praça incrível, assim, para ter, olha, incrível. Dá, mas assim, é isso, a gente está nesse momento também, eu acho tudo é muito novo para as prefeituras, então pensar uma praça assim é também criar uma imaginação, sabe? E aí eu conversei com muitas de vocês, assim, né? Vocês estavam, na assessoria a gente imaginava conversar mais com os moradores, mas aí também insistindo que eu acho que a gente precisava dessa etapa anterior, porque às vezes a gente fica falando muito isso, tem que ampliar o imaginário, mas com que técnica, com que conhecimento do solo. Então acho que também isso é uma coisa que falta muito no nosso curso de arquitetura. Assim, a gente cria muitas imagens bonitas, mas muito sem uma construção com nossos colegas geólogos, engenheiros, geógrafos. Então acho que esse curso, e vocês fizeram isso brilhantemente, de articular também esses conhecimentos para criar imagens possíveis, embasadas, discutíveis no poder público também. Então, estou muito feliz, estou muito grata ao Ró por ter provocado isso, a vocês por terem levado tudo muito a sério e reforçar esse convite da gente pensar no seminário
em articular isso com o grupo da modelagem também do Hidroar e pensar isso junto com a prefeitura para a gente continuar avançando, né, Rodrigo? Também lá no comitê, no subcomitê de bacias, são as representações também que estão podendo divulgar e botar para pensar, né, desses novos imaginários aí. Eu acho que é importante demais, é muita coisa nova. Eu acho que é legal, vale a pena muito esse seminário. E o trabalho de preparação, de receber as assessorias técnicas nas escolas também já está começando. Que eu acho que é um ponto importante que vocês trouxeram, porque isso do plano de mobilização, e um pouco a gente começou lá na dissertação com os trabalhos com Roseli, que apoiou muito e acreditou, de pensar também a escola como esses núcleos de mobilização da urbanização reversa, como transleta, né, também. Então é um lugar que a gente constrói também esse saber coletivo, e aí tem Roseli, Ana aí também para dar continuidade. E Henrique. E aí a gente pensar esses modelos de apresentação, acho que seria muito legal, tanto para o poder público, tanto para levar essas conversas na escola, e a gente ir construindo essa rede, né, assim, de pessoas que estão interessadas em estudar isso e construir também essa cidade. Então, fazer esse seminário lá é muito importante. Na escola? No território. A escola da Ana aguenta receber um seminário. Sim, tem o CRAS também. Pode ser mais de um, pode partir. Território, tem. Legal, mais de um. Aí a gente agradecer. Mais de um. É difícil ter vocês falam perfeitamente. Eu vou falar então, tá? Não, de novo, gente, assim, como no trabalho anterior, né, fico muito satisfeito que vocês realmente conseguiram compreender, né, essa visão holística do território e entender toda essa escala e essa necessidade. E, novamente, vocês conseguiram abordar isso de uma forma muito adequada, muito precisa, né? Como bem pontuando aqui, deveria, né, ser o mínimo que a gente faz quando a gente atua no território da cidade, ou seja, a compreensão da infra, a adequação da meso, né, a compreensão da superestrutura, inclusive da adequação da circunstância a partir da superestrutura. Ou seja, se aqui a quadra está avançando, não posso ignorar o que está aqui construído e já está aqui. E aí, com isso, eu também pontuo, Rosa, assim, realmente dessa visão e dessa compreensão da circunstância como uma unidade muito mais precisa, né, de atuação. É possível, você olha tão pouco tempo que a gente teve aqui e como que esses dois trabalhos já representam, assim, uma possibilidade, um avanço que foi, sabe, da compreensão, sabe, muito, muito precisa do território, uma compreensão muito precisa daquilo que precisa ser feito, né? E isso não pensando ainda, como vocês muito pontuaram já lá no trabalho anterior, da questão da mobilização, de envolver, ou seja, ainda sem esse trabalho, quanto que a gente já consegue chegar. Então, isso para mim, assim, né, quando o Ró lá atrás começou a me falar da circunstância, eu ainda não consegui enxergar muito bem o que seria isso, e agora aqui a gente vendo na prática, no resultado disso, como que é realmente uma unidade, né, de planejamento e intervenção extremamente favorável, né, para a gente compreender, entender. Isso que vocês pontuaram muito bem, de entender que se aqui não foi muito, mas a partir da união disso como um sistema e como um todo, como que isso é grande. Um outro ponto que eu achei fantástico, né, desse trabalho de vocês, de pensar no cenário A e B, e aí eu remeto isso à fala que o Eduardo Bittencourt falou até na banca intermediária, né, da gente pensar no público e privado. Cara, o privado é 70% do território. Né? Então, quando a gente pensa em planejamento, a gente está lá, arruamento 30%, então quer dizer, e como que a gente vê no resultado, né, que vocês trouxeram para a gente o cenário A e o B, como é impactante não ignorar, né, os lotes, não ignorar as quadras, porque na hora que a gente só trabalha com os 30%, apesar do impacto obviamente ser positivo, mas, né, é pouco, né? Se a gente comparar para pensar no todo, aí ele ainda é pouco. Por isso que não tem como fazer intervenção sem fazer a mobilização, né? Exato, então vocês trazerem isso foi muito legal, e como dado, e como resultado, né? Então isso foi muito, muito bacana.
Só falar, mas só eu não posso perder a oportunidade. Mas eu conhecer muito esse lugar antes da mobilização também é relevante. Demais. Né? Porque a gente já consegue inclusive, saber aonde estigar, né, para a população. Sim, também acho. E uma coisa também que eu já faço um comentário dos dois grupos assim apresentados. André, com essa coisa dos drones aí, com essas imagens, cara. É muito diferente. Gente, assim, os resultados, sabe, dessas máscaras, isso tudo que os dois grupos trabalharam excepcionalmente bem, assim, de fugir do 2D e você conseguir, porque a gente está vendo o que é o território, a gente está vendo a declividade, a gente está vendo isso tudo. Então, isso está muito, muito rico, tá, gente? Eu estou encantadíssimo com as apresentações a partir disso, né? E aí uma coisa que eu comento aqui com vocês, que vocês sacaram mais, eu acho que está até pela conversa, e as meninas no trabalho anterior, nessa coisa da análise, né, dos mapas de risco, quando está ali no desprezível a elevado, é justamente porque depende, e vocês já trouxeram isso, que eu acho que a gente chegou a pontuar isso melhor, é a declividade, esse côncavo convexo do território, não é só aquela porção que ele está ali, né, do relevo em si, mas é como que o relevo impacta, inclusive, naquela questão daquele risco ele ser desprezível ou ele ser elevado. Então vai da declividade, vai do terreno, vai se ele está côncavo convexo, né? Então é por isso que é caso a caso na hora que a gente vê ali, né, nessa questão. Não é só para pontuar isso também, deixar mais claro, né, que vocês trouxeram isso ainda com um pouquinho de dúvida e vocês, eu acho que pela conversa que a gente teve já foi um pouco mais claro. Mas é isso, gente. Quero só agora mais um pouquinho para a gente aproveitar a conversa disso do público e privado, que eu acho que é muito relevante essa diferença de cenários que vocês trouxeram. E também pensando, né, agora pensando também como funcionário do planejamento urbano, assim, eu acho que eu fico pensando também nessas etapas, sabe, assim, então, assim, o projeto, por exemplo, que agora a gente está submetendo, ele é bem conservador nesse sentido. A gente começa a pensar nas áreas públicas primeiro. Por quê? Porque a gente entende que tem uma chance maior da gente intervir e aquilo se manter. E aí, inicialmente, eu estava muito angustiada com isso, falando, não, a gente tem que pensar um jeito de incluir os quintais. E aí eu fui amadurecendo isso também, conversando com os colegas também mais antigos, de pensar, a gente tem que pensar nas etapas. Então, assim, intervém no espaço público, pensa na governança daquilo com os moradores, cria legislação, decretos, instrumentos para que aquilo funcione. E nisso a gente vai avançando. Porque também, assim, eu fico pensando naquela história do economize a água do banho, que você joga também para o cara do lote a responsabilidade. E aí se a gente começa, então, desse espaço comum, pensa nas governanças, seja nos pagamentos ambientais, se aprofunda nisso, que tem, né, que tem um indicativo já de instrumento pelo governo federal e tal, e aí a gente vai mais uma etapa. Pensa nas escolas, né, como centros de discussão, e de encontro, sobretudo de encontro, para a gente também ir criando as etapas, porque eu também penso que quando a gente está nessas quebras de paradigma, assim, de construção de espaço, a gente tem que tomar cuidado, porque um mínimo vacilo pode levar tudo a perder, assim. Exatamente. Eu acho que quando a gente olha, assim, a minha perspectiva é muito diferente quando a pessoa que mora lá olha e fala, não, aquilo ali, aquele ponto de intervenção que você está falando é a minha casa. Por que você está falando que vai acontecer na minha casa? O que eu vou ter que fazer? O que eu vou pagar? Né? Então, tipo, esse é o problema, o que eu vou pagar? Exatamente. Receber, em vez de pagar. Exatamente. Então é muito diferente o impacto da imagem aqui dentro da sala de aula e dentro de uma escola com toda uma população olhando, né? Assim. A gente não mostrou, mas tem uma escola ali que fica na frente de onde a gente vai botar os canteiros. A gente pensou até num... É verdade, que você ela bem na do cuidado ali por parte até das crianças, ali canteiro, né? Porque a rua aqui encheu de canteiro naquela rua. É privada, eu acho. A escola que é mais perto dentro da nossa área, ela é privada, mas tem duas no entorno que elas são públicas. Só uma pergunta, porque vocês falaram de escola hoje, de CRAS, né, do outro grupo, e vocês estão também pensando nos centros de saúde, como essas... Pode, né? Já apareceu, né, Cris? Esse é um ponto que o pessoal lá da... Eu já faço isso.
O pessoal da Coordenadoria das Mudanças Climáticas também tem chamado muita atenção, que é o pessoal da saúde, que veio da Escola de Medicina. Que é o trabalho que a Cris começou a fazer, ué. A gente tem que conversar disso. E aí eles trazem os agentes de saúde, porque são eles que estão a lote. Demais. E é muito, aí assim, essa conversa eu acho que é uma que a gente vai ter que entrar junto com a medicina, porque a gente tem agentes de saúde que são até pró-permeabilização, porque eles atendem quando vem muita planta de planta, e tem os outros. Então, assim, é um mundo também. E é uma área que, quando a gente muda de uma intervenção focada no fluxo de vagem para uma intervenção mais holística e dispersa, a gente depende muito das pessoas. E aí essas coisas vão variar muito com os tipos de relação que você faz, né, Roseli? Eu sou dos ACS, a gente já fez caminhada com a nossa faz isso, né? Eu chego no território, a primeira coisa é eu ler os equipamentos, associações, fazer esse levantamento, né? De escolas, os potenciais para te ajudar nessa mobilização. E a gente já trabalhou com a ACS, e a ACS está na ponta, né? E aí tinha esse problema dos acessos, falar assim, mais uma atribuição pra gente? Sim. Tem esse problema, assim, tem um problema com os acessos, mais isso pra gente. Então, assim, tem que pensar bem nessa questão da mobilização, porque ele acha que é um cargo a mais pra ele, um cargo a mais pra ele. Ele já tem tanta coisa pra fazer isso também. A gente já teve uma oportunidade que teve essa avaliação dos acessos, né? A gente já fez tanta coisa, vezes também, então... Tem que ter esse cuidado mesmo de eles entenderem a importância. Eles são relevantes demais, né? No território e não pode perder, né? Porque tem uns que vão fazer de bom grado, e tem outros que nem tanto, então é uma obrigação a mais. Tem infelizmente isso. Eu acho que tem, tudo vai estar também no trabalho, se a gente for pensar no trabalho de cuidado, o trabalho dos professores também. Então a gente tem que pensar isso no âmbito do trabalho também, para funcionar dessa forma holística. E não pode romantizar o trabalho de cuidado, igual romantizam o trabalho das mães, enfim, né? É nessa linha, eu acho, a questão. E pensar que historicamente a área da saúde ela sempre impactou o planejamento urbano. Né? Então, assim, ignorar isso também, do ponto de vista histórico, seria muito interessante ter essa retomada, né? Lá no Rio, a Fiocruz, ela trabalha justamente com arquitetos também, tem uma iniciativa de saúde e moradia, né? Talvez a gente até possa procurar saber um pouco mais como é que funciona, que é uma assessoria técnica, no caso, mais para residência, né? Trabalho da saúde, tem uma comunidade lá em Manguinhos, que é próxima à Fiocruz, mas aí eles trabalham mais no nível da residência, né? Talvez pensar alguma coisa nesse sentido. Essas políticas intersetoriais, né? Já teve BH, sabe quem fez isso? Nossa, Deus, que crítica. Não pode isso, nós não vamos deixar de criticar. Mas olha, políticas intersetoriais no setor. Não acredito, mas você falou. Acredita? Eu participei. E era de cada ponto, ele estava para a saúde, assistência social e educação. Eles conseguiram fazer isso mesmo. Foi bom, acredita? Obrigada, gente.